Bom, vocês devem ter visto aí que saiu a nova versão do Illustrator há um tempinho atrás, a versão CS6, né, Creative Suite 6, e com isso, né, sempre que sai uma versão nova, eles colocam novas features, né, novas novidades, novas ferramentas, novas possibilidades, né, dentro da versão que eles lançam. Então, com essa versão nova, tem muitas novidades. Tem lá no site, você entra no site da Adobe, tem lá a lista de tudo que tem de novo nela. Mas eu vou aqui fazer um vídeo só destacando o que eu achei útil, especialmente para o que eu costumo fazer no dia a dia, assim, no Illustrator. Então, meio que para ver se corta um caminho assim de vocês avaliarem a versão nova é, com essas features, né, que eles lançaram. Eu vou mostrar as que eu acho mais pertinentes assim. Então, assim, antes de tudo, quem bate o olho na versão nova já percebe que, né, essa aqui é a interface do CS5 e parecido com o CS4, CS3 e tal, que é uma interface clara, né, é um cinza meio claro, assim, a cor da interface. E nessa versão nova eles meio que radicalizaram, eu não sei, a proposta deles é de você concentrar mais no seu trabalho, a interface ficar mais no plano de fundo, assim. Então eles escureceram a interface, que é uma coisa que já existia em programas de edição de vídeo. Sempre existiu essa coisa da interface ser mais escura e programas mais pro, assim, de pacote de 3D, né? Programas de 3D sempre a interface, você repara que a interface é sempre mais escura. Edição de vídeo, After Effects também. Tinha até uma opção de você escolher é, o tom, né, o tom da interface. Então aqui, na verdade, você até pode. Você vem aqui nas preferências, se eu vier aqui no interface, user interface, aí eu posso até, tem uns presets aqui, eu posso escurecer mais ainda se eu quiser. O padrão é esse medium dark, né, esse médio escuro aqui. Eu posso botar, né, o tom que eu quiser. Posso voltar para o claro que era antes, que ele fica bem parecido com o que era, né, bem clarinho. Se você não conseguir se adaptar, né, não tem problema nenhum. Eles dão essa opção, né, pelo menos isso, né, eles dão a opção. Aí quando você vê que quando ele passa do meio aqui, ele inverte o texto e todas as informações de branco para preto, né, de negativo para positivo. Então, assim, é bom, é bem customizável isso. Aí, sei lá, eu não ligo muito para isso, não, eu rapidamente me acostumei, então deixei no padrão aí, até para eu lembrar que eu tô na versão nova aqui. Né, lembrar que tem essa diferença. Mas isso é uma das coisas. Então, assim, né, altamente customizável, ótimo. Outra coisa que eles anunciaram assim é que as versões pré-CS6 elas não tinham suporte 64 bits. Então agora parece que eles reescreveram o programa inteiro para para ter suporte 64 bits, que é uma coisa que já vem nos computadores há um tempo, assim, mas a Adobe demorou para se adaptar. E agora finalmente eles estão assim com essa coisa, ó, agora o CS6 suporta 64 bits e o poder de processamento é muito maior, o framework é diferente, né? A parte estrutural foi toda reescrita para poder ter um aproveitamento melhor do processador e tudo mais. E dizem eles que a velocidade está melhor, assim, aumenta a velocidade para você trabalhar com arquivos maiores e tudo mais. Assim, pelo que eu trabalhei até agora com CS6, não percebi tanta diferença assim. Mas, assim, tendo isso, ok. Eles dizem que é mais rápido e tal. O que eu fiz aqui, eu peguei um arquivo que é muito grande, que é um arquivo de um artista chamado Joshua Davis, e ele cria uns documentos muito complexos, assim, porque ele cria os documentos com programação. Ele cria um programa que faz o desenho. E aí muitas vezes esse programa ele começa a replicar objetos assim desenfreadamente e cria muitos objetos. Então o arquivo fica gigantesco. Você vê aqui, esse arquivo que eu peguei aqui dele tem 41 mega.
Então, assim, para um arquivo em vetor, né, pontos matemáticos, não tem bit, não tem efeito, não tem nada, assim, é uma coisa bem crua. É um arquivo bem relativamente grande. Então eu vou abrir ele no Illustrator CS5 e vou abrir ele no Illustrator CS6 e ver quanto tempo demora aí para ele abrir. E você vê que, assim, não está fazendo tanta diferença assim. Os dois estão abrindo mais ou menos na mesma velocidade. Você vê que o CS5 já abriu, o CS6 também acabou de abrir, eles abriram praticamente na mesma velocidade. E para manipular esse arquivo também, assim, o CS6, você vê que ele ainda está pulando um pouquinho, sabe? O arquivo é muito pesado, então quando você arrasta, assim, ele tá dando umas puladas, né? E no CS5 eu espero que seja a mesma coisa, assim, ou pior, né? Mas assim, você vê que tá praticamente a mesma coisa. Então, assim, nesse aspecto, pelos testes que eu fiz até agora, eu não percebi muita diferença, não. Então, assim, na minha opinião, não é uma coisa que vale a pena você considerar na hora de, olha só, agora eu vou fazer o upgrade por causa dos 64 bits. Eu não pensaria desse jeito, não. Pensaria em termos de outras features novas aí. Você vê que aqui no CS5 eu tô, até quando eu ativo os outlines aqui, o Ctrl Y, você consegue navegar pelo arquivo relativamente bem. Você vê a complexidade do arquivo e ele tá dando conta tranquilamente. Assim, um arquivo de 40 mega, ele tá segurando a onda bem. Então, assim, é isso. 64 bits é isso. Eu vou fechar isso aqui para não ficar comendo a minha memória. Tá, fechar isso aqui também. Uma das coisas que eu percebi também, uma das novidades que me foram muito úteis, assim, eu acho que a mais de todas, assim, é a coisa do contorno com degradê, que agora você pode fazer. Que antigamente você tinha uma forma de desenhar aqui um círculo aqui. Eu vou aumentar o contorno dele só para ficar bem visível aqui. Antigamente você só conseguia colocar degradê no preenchimento. Então se eu viesse aqui, ó, eu coloco um degradê no preenchimento, beleza. Mas no contorno não podia. Se eu selecionasse, não tinha, isso aqui não existia, né? Se eu selecionasse o contorno, ele desativava o painel de degradê, né? Ele não permitia, ou ele deixava, nem lembro, ele deixava ativado, mas nada acontecia, sabe? Agora eu posso, se eu vier aqui, eu posso aplicar um degradê no. Você vê que ele entrou o degradê no contorno aí. Vou tirar esse preenchimento aqui. No contorno ele aplica o degradê. E aí tem umas opções aqui de como que esse degradê vai entrar. Se ele vai entrar é, né, direto, assim, de um lado para o outro, né? Eu posso até mudar o ângulo que ele está entrando aqui, 45 graus, vindo nesse sentido, né? Vai ser quase que um linear, né? É, é quase como se fosse um preenchimento, né, nessa forma aqui. Eu também tenho a opção dele fazer o degradê seguindo o caminho do contorno, que isso é bastante útil também. Foi até uma imagem que eu postei, assim, logo quando eu instalei o CS6, eu postei no Facebook, não sei se todo mundo viu, imitando o relógio do Hans Donner, que meio que dando uma zoada, assim, mas tipo, agora que eu posso fazer degradê no contorno, fica mais fácil de eu ser o Hans Donner. Que o Hans Donner gosta muito desse tipo de degradê, assim, que ele acompanha, né, o caminho. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi criar um círculo, sei lá, 200 por 200 com um contorno de 200, né? Que aí ele não parece mais um contorno, ele parece que é um círculo preenchido com esse degradê desse jeito assim. Então o pessoal ficou olhando assim, pô, mas como que você fez isso? E não sei o que. É bem simples, é assim. Você meio que dá uma manipulada aí né? Você coloca a espessura igual ao diâmetro. E aí é questão de você, né, copiar isso e tá aí, você acabou de fazer o relógio do Hans Donner. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Vou botar um assim. Assim dá pra enxergar direito. Ok.
Aí funciona desse jeito, né? Se eu voltar aqui pro degradê. E tem esse último aqui que ele faz o degradê de dentro para fora. No caso aqui, que é um círculo, ele está fazendo de fora para dentro, de dentro para fora, enfim. Ele está fazendo na perpendicular do sentido do contorno. Então, mesmo se eu fizer um caminho, né, mais diferente assim, aqui ele está aplicando o degradê simples, né, de um lado para o outro. Se eu botar esse, ele vai seguir o caminho, né? Essa segunda opção. Ele segue o caminho mesmo. E a terceira opção ele faz, né, perpendicular ao, ao contorno aqui, ao caminho. Sacou? E aí, isso aqui é uma coisa que só tem no CS6. Aí, se você salvar esse arquivo no CS6 e abrir ele no CS5, ele vai abrir, só que ele abre em forma de gradient mesh. Isso aqui não é uma novidade no mundo do vetor, né? A possibilidade de fazer isso. Isso aqui você podia até fazer isso no CS5, mas dava muito mais trabalho, sacou? Porque você teria que fazer com um gradient mesh, assim. Pelo que eu imagino, o único jeito de fazer uma coisa dessa assim no CS5, sem ter essa ferramenta, seria usando o gradient mesh, né? A malha de degradê. Tem até um tutorial que eu fiz aí um tempo atrás que explica a fundo aí como que funciona o Gradient Mesh. Mas assim, se eu abrir isso no CS5, ele vai fazer basicamente isso aqui, Expand Appearance. Então você vê aqui, isso aqui é um Gradient Mesh, né? É uma malha que quando ele expande desse jeito aqui, sacou? É uma coisa que você poderia ter criado na mão, mas daria muito mais trabalho. Mas enfim, isso é uma coisa que várias vezes eu fiquei imaginando assim, pô, por que que não pode botar degradê em contorno também? Nenhum pacote vetor eu me lembro de ter visto isso. Então, isso é uma coisa que me veio, é uma coisa bem útil, assim, pelo menos para mim. Então, recomendo prestar atenção nisso. Outra coisa também logo, uma coisa pequena também, falar uma coisa pequena também que foi super útil e meio que foi submencionado, assim. Tipo assim, deixa eu fazer aqui, vou botar um efeito aqui botar um canto arredondado de 15, né? Um quadrado com canto arredondado, coisa simples. É, quando você diminui, por exemplo, esse quadrado, ele, ele pode diminuir o raio do arredondado junto com ele, ou ele pode, né, você pode diminuir a forma e ele mantém o raio, né? Que antigamente eu tinha que vir aqui no painel Transform e desmarcar a opção Scale, Strokes and Effects. Se eu desmarcar isso e diminuir, olha lá, ele mantém o raio e mantém o contorno também, né? Não é só efeito, é Strokes and Effects. Então, assim, os contornos e os efeitos são mantidos se eu desmarcar aquela opção. Aí, assim, isso é uma coisa que eu me via fazendo repetidamente, assim, tipo, toda hora, assim, eu tinha que ir lá e ver, será que tá marcado ou desmarcado? É um clique a mais, sabe? É vir aqui nesse menuzinho, né? Você tem que vir no menuzinho, acertar lá, pum, aí, tá desmarcado, beleza. Agora, essa opção já tá direto aqui no Transform. Então, assim, é uma coisa pequena, mas que, pô, faz uma diferença, sabe? Você vem aqui, bate o olho, tá, beleza, não precisa nem clicar em nada. Você bate o olho, tá marcado, desmarca então. Aí você vai lá e diminui e ele não escalona, né? Ele não transforma nada. Sacou? Ele mantém. Então, isso aí, pra mim também, eu uso isso direto, então foi uma mão na roda eles terem botado essa micro opção aqui, fez uma diferença enorme na minha vida. É, Aí, então, logo quando eles lançaram o CS6, eles fizeram um vídeo meio que antes de lançar, na verdade. Eles fizeram um vídeo de preview mostrando uma das novidades do Illustrator, que é o Pattern Maker. Então, assim, tem um vídeo que eu fiz que explica, né, eu expliquei como criar um padrão repetitivo no Illustrator.
dois tipos, na verdade, de padrão repetitivo. Um mais caótico e um outro mais regular, assim. Então, sei lá, parece que a Adobe assistiu esse vídeo meu e falou assim, pô, vamos fazer uma ferramenta para simplificar isso. Pô, o cara fez um vídeo de meia hora explicando como é que faz, vamos fazer uma ferramenta, essa coisa. Depois que não lançou isso aí, eu olhei assim, nossa, isso totalmente mata o vídeo que eu tinha feito. Mas assim, ótimo, porque facilita a vida também, sabe? Para quem faz muito padrão repetitivo, é uma super mão na roda. Então, assim, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma forma qualquer, não sei, pode ser sei lá, fazer ops, tá bom, ótimo. Beleza, eu vou usar isso aqui e vou criar um padrão repetitivo com isso aqui. Eu vou tirar o preenchimento dele. Para criar um padrão repetitivo com isso, antes eu tinha que pensar no módulo antes, não sei o que, agora não, agora é mais intuitivo. Você vem aqui, Object, aí tem aqui Pattern, né, que é padrão, e eu venho aqui no Make. E aí ele aparece lá, novo pattern foi adicionado para o painel de swatches, né, esse painel aqui de cores. Você vê que ele está aqui, né, pequenininho. Qualquer mudança vai ser aplicado, né, ao swatch, né. Eu posso até marcar aqui, não quero mais saber, eu já sei disso, não quero mais saber, tchau. Então tá aqui. Ele já criou o pattern para mim, eu vou esconder a artboard aqui que está me atrapalhando. Ctrl Shift H. Ele já fez o pattern baseado na forma que eu dei para ele, bem cru, e, é, e ele já meio que, né, repetiu isso para mim, é, né, 5x5, só para ver como que vai ficar mais ou menos. Mas eu ainda posso mudar isso bastante, assim. No caso aqui, né, por padrão, ele está mexendo. E aí ele abre esse painel aqui, Pattern Options, que eu até estou deixando aqui do lado, né? Se você não tiver ele, você pode arrastar aqui e ele fica guardadinho aqui. Então, assim, aqui é onde você configura o seu padrão. Então aqui você pode até dar um nome para ele, se você quiser. Aqui, como que vai ser o tipo de repetição, se vai ser um grid, né, um em cima do outro, um do lado do outro e tal. Pode ser também tipo tijolinho, né, meio desalinhado. Aqui ele fala, aqui você coloca o quanto que ele vai desalinhar, se ele vai desalinhar metade da largura, 2/3, 3/4, tem aí bastante opção aí. Assim, tem umas opções pré-definidas. Se você quiser, né, colocar o seu próprio offset personalizado, não dá. Isso eu achei um pouco ruim, assim. Mas, assim, para a maioria dos casos serve. Também por coluna, pode ser tijolinho por coluna, né? Desalinhar pela coluna. Né? Quer dizer, alinhado pela coluna e desalinhado pelas linhas. É a mesma coisa que o offset, você muda. Aqui, o módulo, ele não é um quadrado, ele é um hexágono. Então, assim, se eu marcar aqui Show Tile Edge, né, essa linhazinha azul que apareceu, é o limite do módulo. Então aqui você vê que o módulo ele é um hexágono. Antigamente os outros aqui, o módulo ele é retangular. Então é isso. E aí tem essa opção do hexágono ser nesse sentido também. Então é bem simples. Aí tem aqui, tem essa opção aqui, Size Tile to Art. Então assim, se eu pegar isso aqui e, né, duplicar ele, sei lá, vou fazer menor aqui. Eu vou pintar, na verdade, fica mais fácil de enxergar. E vou pintar esse cara de azul. Eita. Tá, ok, melhor. Então, se eu marcar esse size tile to art, ele vai redimensionar o módulo de acordo com o tamanho total da arte, né? Que no caso a arte são esses dois objetos aqui. Né? Apesar dele estar replicando, ele só está replicando para visualização. Né? Esses objetos aqui não existem, na verdade. Os que eu posso manipular são esses dois aqui do meio. Se eu marcar isso, olha lá, ele redimensionou o módulo, né, a área do módulo, para o tamanho da arte. Então, mesmo se eu continuar mexendo aqui, olha lá, ele está redimensionando, né, enquanto essa opção estiver marcada, ele vai redimensionando essa área
e já vai atualizando né, as réplicas em volta. Então isso é bom também. Se eu quiser travar, né, esse tamanho que tá bom, eu desmarco e eu posso colocar meu tamanho, o tamanho que eu quiser aqui. Né, eu posso mudar numericamente aqui, que é bom também. Aí, né, se eu continuar mudando, ele se mantém, sacou? Bom, aí também, esse botão aqui também tem a ver com isso, que eu posso redimensionar o tamanho do módulo aqui, né? Direto direto na área aqui de trabalho. Eu posso desenhar ele de novo, né? Desenhar em outro lugar, sacou? Posso redimensionar ele. Você vê que ele atualiza aqui os números quando eu faço isso. Mas vou manter desse jeito aqui. E voltar para o modo de edição dos objetos. Move Tile with Art é para você, quando você se tiver marcado e eu mexer os objetos todos assim, ele vai mexer o ladrilho junto, né? A área do módulo junto. Se eu desmarcar, ele vai simplesmente atualizar, né? No caso, né, não está mudando tanta coisa, porque tipo, eu estou jogando esse cara para cá, mas está invadindo, né? O outro pedaço dele está entrando desse lado aqui, então não está mudando tanta coisa. Ok. Aí aqui, esse overlap aqui, ele, ele diz quando eu tenho uma coisa passando por cima da outra, assim, ele diz assim, qual que vai ficar por cima e qual que vai ficar por baixo, né? Aí eu posso fazer uma coisa desse jeito assim, sacou? Aqui ele fala que o da esquerda fica na frente e esse aqui fala que o da esquerda fica atrás, né? O da direita fica na frente. Aí é só uma questão de ordenação e serve para cima e para baixo também. Nesse outro do lado aqui. Qual que vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo. Aqui no caso o de baixo fica embaixo e aqui o de baixo fica em cima. Né? O módulo de baixo fica em cima do módulo de cima. Então você consegue controlar essa ordenação aí. E aí essas opções aqui a mais são mais de visualização mesmo, assim, você pode fazer mais cópias se você quiser ver melhor, né? Quero ver com mais cópias quanto fica, como é que fica, ou só 3x3 ou sei lá, 5x3 enfim. É uma questão de visualização só, que quando você concluir não vai fazer diferença não. Eu posso também rebaixar um pouco as cópias para me concentrar mais né, no módulo central. Se essa coisa começar a ficar muito complexa, né, se eu tiver uma coisa bem complexona assim, e eu quero lembrar quais que são os meus objetos do módulo, né, o que que eu posso. Você vê a facilidade de eu criar uma coisa desse tipo, sacou? Eu só arrastei ali e ele já vai atualizando tudo, entendeu? É ótimo. Então, para eu lembrar, esses objetos que estão mais escuros aqui, eles são os objetos do módulo. Então fica fácil de você ver assim, e ao mesmo tempo você ainda vê, você tem uma noção de como é que vai ficar a repetição, aí, a padronagem. Vamos lá. Então, assim, tem muita possibilidade e é bastante intuitivo. Essa ferramenta eu achei, pô, super bem intuitivo. É, E é basicamente assim que funciona. Aí para você pode salvar uma cópia ou você pode falar, terminei, beleza, tá ótimo, tá pronto. Aí o padrão ele tá aqui no swatch. Se eu voltar aqui com minha artboard, vou criar uma forma aqui, um quadrado com preenchimento. Aí ele preenche para mim com aquilo que eu acabei de criar. E aí, se eu não me engano, se eu clicar duas vezes no padrão, ele volta para aquele modo de edição lá, sacou? Então, assim, qualquer coisa que eu mudar aqui, olha lá, ele já atualiza no objeto que eu tinha aplicado aquele preenchimento. E aí, se eu quiser criar uma cópia, salvo uma cópia, ele vai perguntar o nome aqui, ok, ok, foi adicionado lá no painel, beleza. Eu posso, na verdade, não mudei nada aqui. Deixa eu botar, sei lá, outra cor aqui, só para diferenciar. Aí esse aqui, agora eu tenho dois módulos, sacou? Tenho dois padrões repetitivos aí. Então, assim, super fácil de criar padrão. Isso aí foi uma feature nova que eles botaram que eu achei ótima.
especialmente para quem faz muita padronagem. Eu não faço tanta padronagem assim, mas assim, eu imagino que tem gente que faz, pessoal que mexe com moda, que mexe com, né, padronagem de tecidos, essas coisas assim, é, vai achar isso aí uma mão na roda, com certeza. Bom, tem uma outra funcionalidade que mudou um pouco no CS6, que foi o Live Trace, que agora ele não chama mais Live Trace, ele chama Image Trace. Eu não tenho a menor ideia de por que eles mudaram esse nome, não sei se é porque ele é um jogada de marketing, a gente reescreveu a ferramenta, então vamos mudar o nome também para todo mundo saber. Mas enfim, o Live Trace, que era, né, aquela ferramenta de vetorizar a imagem, né, de você arrastar uma imagem para o Illustrator e vetorizar ela, agora chama Image Trace. Então eu vou catar essa imagem aqui que eu peguei, esconder artboard. Então, assim, vamos dizer que eu quero vetorizar essa foto e então eu vou usar o Image Trace. O Image Trace, quando eu seleciono a foto, fica aqui em cima, né? Tem lá Image Trace, que antes era Live Trace, que se eu clicar, ele vai traçar, ele vai processar, né? E vai dar aquela traçada padrão, né? Que é preto branco, né? E tal. Aí se eu vier no... eu já tenho as opções aqui, mas se você não tiver, você vem aqui, Image Trace, aqui. E aí ele vai abrir essas opções do Trace. Então, assim, antigamente era um painel solto também que tinha mais opções, né? Olhando de cara, assim, você já vê que tem menos opção aqui. Mas, assim, diz a Adobe que o algoritmo está melhor e que as imagens saem mais limpas e tal. Mas, assim, eu também não uso muito o Image Trace, né? O Live Trace eu não uso tanto assim. Mas só vou mostrar rápido aqui de como que funciona isso. Basicamente tem os presets aqui. Eu não uso Live Trace, então eu uso muito menos preset. Eu nunca uso preset. Você vê que ele está processando, né? Porque é uma foto relativamente grande. Eu devia ter pegado uma foto menor, mas tudo bem. Eu botei ali Shades of Grey, que são tons de cinza. Olha lá. Aí no caso aqui, eu botei Shades of Grey, né? Tons de cinza. Aqui é só a visualização, o que que eu vou visualizar? Se eu vou visualizar o resultado com outline, só os outlines, a imagem original, enfim. O modo aqui, como ele está Shades of Grey, né? Isso aqui foi definido pelo preset aqui, né? Que o modo de cor é tom de cinza. Então ele botou aqui Grayscale, pode ser cor e pode ser preto e branco. Preto e branco era aquele que estava primeiro lá antes. E pode ser cor também. Aí no tom de cinza, eu posso falar aqui quantos tons de cinza eu quero usar, mas na verdade, se eu não me engano, isso aqui não é a quantidade de tons. É tipo assim, é porcentagem, sabe? Então, assim, já não é uma coisa tão precisa quanto era antigamente. Assim, no CS5 você dizia, eu quero 3 tons de cinza. Aí ele usava de fato 3 tons de cinza. Se eu botar aqui, dar um stop aqui, olha lá, ele tem a opção zero. Então, pô, 0 tons de cinza não é nada, né? É uma imagem sem nada. Mas ele vai chegar a criar, né, alguns tons de cinza. Ele considera que 0% são, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô vendo aqui 9 ou 10 tons aqui. Agora, assim, qual o critério dele eu não sei, sabe? Não entendi muito bem isso. E o mesmo acontece com as cores. Se eu botar color, né, cor, deixa eu parar aqui. Paleta, eu vou botar a paleta full tone, né, que pode ser qualquer cor, e eu vou botar zero aqui. Então, é aquela coisa, não são 0 cores, né? Não é o número de cores. É meio que uma porcentagem, porque o máximo é 100. E, né, 100 não é o máximo, não é o maior número de cores, né? Você lembra do Live Trace antigo? O máximo era 255, né? Quando você botava cor lá.
Então você se especificava de fato o número de cores que você queria usar. Agora nesse caso não. Mas assim, o resultado ele fica interessante e tal. Se eu quiser fazer isso aqui com menos cores, eu tenho a opção de usar uma paleta, talvez uma paleta do documento. Aqui no caso, eu posso, quer ver, eu vou abrir uma biblioteca aqui, essa tons de terra. Eu já tinha pegado aqui, vou arrastar essa pasta dessas quatro cores aqui. Então, assim, eu posso usar essa paleta aqui, Document Library, que ele vai pegar, né, as cores do documento. Se eu mandar parar, eu não quero as cores todas. Eu quero só, eu quero só as cores dessa pasta que eu acabei de botar aqui, que são os tons de terra aqui, Earth Tone. Aí eu escolhi lá. Eu vou marcar preview e ele vai traçar usando só essas cores, né, essas quatro cores. Então, assim, se eu quisesse duas, três cores, isso até é uma coisa útil, assim. Se eu quiser fazer uma estampa de camiseta, por exemplo, que tem um limite de cores, e eu quero traçar isso direto de uma imagem, até que é interessante, sabe? Você já traça a imagem com aquelas cores saindo lá. Então, é assim que funciona isso. Aí aqui são aqueles ajustes de detalhe, né? Aqui também não é. Antigamente era em pixel, agora é em porcentagem. O quanto que a fidelidade, né? Você vê que eu botei no máximo aqui no path, ele ficou mais. Ele pega mais os detalhes. Se eu botar no low, tipo 1%, ele vai ficar mais suave, né? As linhas vão ficar mais suave, ela vai dar né, vai ficar mais suavizado aqui. Aqui também corners tem a ver com isso também, a quantidade de aresta, de cantos que ele vai colocar. Aí você vê o que funciona, né? Isso depende de cada imagem, tem um ajuste completamente diferente. E noise é tipo a área mínima, que se eu botar menos, ele vai ter objetos menores, ele vai traçar objetos menores. E se eu botar maior, ele vai ignorar objetos menores do que 100 pixels, por exemplo. Tá aqui, 100 pixels. Então, tudo que for menor do que 100 pixels, ele vai ignorar, não vai traçar, e aí, consequentemente, a sua imagem vai ficar mais limpa, né? Que nem você vê aqui que ficou bem mais limpo. Aí, no caso aqui, olhando a placa aqui, acho que se eu botar mais corners, os números, lá, a placa fica mais, né, fica mais legível. Também se eu aumentar o path aqui também, a placa deve ficar mais fiel. Ele fica aqui, a curva do 6 ficou mais fiel e tudo mais. Mas assim, são ajustes que você tem que ir meio que futucando de acordo com a imagem. Então não tem muito jeito, não tem muita receita pronta não. Aí isso aqui é uma novidade. Qual é o método que ele vai traçar isso? Então no caso aqui, esse primeiro aqui, eu não sei explicar direito, não sei se tem uma tipo, é como se fosse assim, essa cor verde aqui e esse bege aqui. O bege ele vai acabar aqui, né? A forma, né? Eu digo o objeto, a forma do objeto vai acabar e na mesma linha que o verde vai começar aqui, sacou? Eles vão compartilhar a fronteira, como se fosse isso. E o segundo é como se fosse ele vai sobrepor. Eu não sei qual critério que ele usa, mas assim, é como se fosse, sei lá, o bege fica atrás, ele tem essa forma toda aqui, e o verde fica em cima, sacou? Eu só vou ver isso depois que eu terminar o trace. Eu acho que ele pega as formas menores, ficam, né, por cima, e vai vendo qual que é a forma maior e vai colocando atrás. É como se ele fizesse camadas da cor. Então uma cor não corta a outra, sacou? Ele meio que preserva é, a forma desse jeito. E esse Snap Curves to Lines é tipo transformar. Ele pega curvas que são quase linhas retas e transforma em linhas retas. Mas aqui no caso, você vê que ele só deu né, só deu um ajustezinho. Eu também não sei qual o critério, assim, o que torna uma curva
uma curva que pode ser uma linha reta, sabe? Não tem um ajuste de tolerância de curva, sabe? Então, assim, é só uma opção que você marca e não tem muito controle sobre isso. O que eu sugiro fazer, se você quiser ter mais controle, é talvez ir lá no Simplify. É, tem uma opção lá para você fazer, para você ter mais ajuste, né? Ter mais controle sobre as retas, as curvas que vão virar retas. Então, vou desmarcar isso aqui. Aí tá, terminei. Vou dar um expand aqui. Eu só quero ver como que ele fez essa sobreposição. Ah, tá aqui, ó. Olha só. O verde, ele tá embaixo desse bege aqui. Só que ele não pegou a área toda. Ele só estendeu um pouquinho aqui, só para não... Porque às vezes o vetor, quando você faz duas formas, tipo, encontrando assim perfeitamente, às vezes você... Aqui, ó. Às vezes você vê uma... Eu não sei se dá para enxergar aí no vídeo, mas, tipo, os dois... Tudo bem, os dois estão compartilhando os mesmos pontos matemáticos no espaço, exatamente os mesmos pontos, mas mesmo assim ainda fica uma arestazinha aqui no meio, sacou? Apesar em alguns níveis de zoom, ó, aqui já não tá, aqui tá de novo. Aqui não tá, aqui tá de novo, sacou? Então, assim, às vezes eu já vi isso sair na impressão. Sei lá, o interpretador é, da impressão, ele acaba interpretando esse espacinho em branco. E aí acaba sendo ruim, sabe? Então, é uma boa ideia você deixar aquela primeira opção, aquela opção, essa segunda aqui, essa segunda aqui que é o overlapping, essa segunda opção marcada. Porque ele vai fazer isso, né? Ele vai sobrepor uma na outra. E aí vai evitar esse tipo de coisa. E aí, né, fica super limpa a arte. E aí é basicamente isso. Esse é o novo Image Trace do CS6. E aí, por último, uma coisa, não vou deletar não. Vou desagrupar isso aqui. Uma última coisa que, vou aproveitar que tem um monte de camada aqui, um monte de objeto. Uma coisa que eles, né, fizeram uma propaganda danada. Nossa, agora é que nem o Photoshop, você pode renomear camadas só de clicar duas vezes você vai e escreve o nome da camada, sacou? Mas assim, nossa, vai economizar um tempo absurdo agora de todo mundo. Mas assim, tipo, no CS5 você clicava duas vezes, se você contar os cliques é exatamente o mesmo, né? Se você clica duas vezes aqui, ele já está em edição. Mas no anterior, se você clicasse duas vezes, ele abria um diálogo que tinha umas opções lá que você podia mudar a cor da camada e o nome dela. E você já escrevia o nome e apertava Enter. Aqui é a mesma coisa, você clica duas vezes, ele só não vai abrir a janela, ele vai deixar você editar aqui de uma vez. Você vai, aperta Enter e ele aplica. Então, assim, é só uma coisa pra ficar ligado, sabe? Tipo, você vê assim, os caras falando, pô, agora você pode mudar o nome das camadas direto ali na paleta de camadas. Não tem diálogo não tem pop-up nenhum. Você muda direto ali, igual no Photoshop. Isso não é vantagem nenhuma, sabe? Então, é só pra ficar ligado, assim. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, essas foram as funções que mais me chamaram a atenção do CS6, que fizeram mais diferença na minha vida. E, assim, eu acho que depende, assim, depende da sua verba, depende da sua necessidade se você estiver comprando Illustrator agora, lógico, compra logo o CS6, mas se você não estiver no CS5 e não sentir necessidade, tipo, em degradê no contorno, não sentir tanta necessidade em poder criar padrões repetitivos com eficiência, não sei, assim, eu não recomendaria, assim, você fazer esse upgrade aí pro CS6. A minha opinião é que tem tantas outras coisas para melhorar, tantas outras coisas fundamentais. Eu até comentei aí no último post, né, quando lançou o CS6, eu comentei que, assim, a minha opinião é que tem tantas melhorias a serem feitas no nível mais fundamental do programa que, assim, essas como se fossem firulagens, né, que a Adobe fica
implementando no programa acabam sendo inúteis, assim. Claro, essa coisa do 64 bits é essencial, é ótimo, mas assim, pelos testes que eu fiz, não vi diferença nenhuma. Se ele está suportando 64 bits, ótimo, perfeito. Mas assim, em termos de diferença de performance, eu não vi nenhuma, sabe? É, então é isso. Basicamente, o que eu sugiro é isso: é dar uma olhada na sua necessidade e ver se você precisa mesmo é, desse upgrade aí. Qualquer coisa, comentem aí. É, eu espero conseguir fazer mais vídeos em breve. Eu ando meio sem tempo ultimamente. Inclusive, vou fazer um jabá aqui, que, eu estou produzindo um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro aqui em setembro. E é um evento de design, uma conferência que vai ter palestras nacionais e internacionais. O site é esse aqui. O nome do evento é insertbrasil.com. Entrem lá, deem uma olhada, que tem muita coisa boa, tem mesa redonda, tem mini cases, vocês ainda podem mandar os mini cases, né? Hoje é dia 12, vocês podem mandar ainda, se vocês estiverem assistindo esse vídeo nessa data. Se não, vai ter workshop, vai ter feira de exposição, stand, atividades, pista de skate, várias coisas para fazer. Inclusive o Joshua Davis, que é aquele cara, o arquivo que eu abri dele, ele vai palestrar, ele é uma figuraça, vocês precisam conhecer o trabalho dele. Então é isso aí, só fazendo meu jabá aqui, que eu imagino que o pessoal que esteja assistindo se interesse por esse tipo de coisa. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 8 e 9 de setembro, o Insert já vai ter acontecido, mas vai ter Insert 2013. Então, assim, esse jabá é atemporal. Fique aí ligado, porque sempre vai ter um Insert. Todo ano vai ter um Insert no Rio de Janeiro. Pode crer. Então, valeu. Abraço para todo mundo. Até mais.